Olá, nesse segundo episódio nós vamos elevar o nível um pouquinho mais. Escuta, presta atenção aqui comigo. A você que será um homem de oração ou que você já lidera a sua casa pela oração, o Evangelho de João não é apenas uma leitura, é um manual de operações estratégicas que foca em você a sua autoridade sacerdotal masculina. E quando o suprimento acaba? O que o líder faz quando o impossível começa a bater na sua porta? Capítulo 2 de João nos traz as bodas de Caná e a purificação do templo. Vamos despertar um pouquinho o guardião que há guardado aí dentro de você. Como sacerdote e protetor do lar, você é o responsável por identificar a escassez e preparar o ambiente para o milagre. O posicionamento de um homem fiel transforma o caos em celebração. Quando o vinho da paz, da alegria ou da provisão acaba, o homem não foge. Ele se ajoelha para que a sua família permaneça de pé. Vamos à gestão de uma crise. Primeiro, identifique o problema sem perder o governo da situação. Observe só, em Caná da Galileia, o vinho acabou. A vergonha ameaçava a reputação daquela família. Maria percebeu a crise, mas a solução veio através da instrução de Jesus aos servos. Mais uma vez, escute. Vamos aplicar isso para nós, homens poderosos, na atualidade. Muitos homens percebem que o vinho, que representa o amor, o respeito e a presença de Deus no relacionamento, está acabando em muitas casas. E isso acaba levando alguns homens a reagir de pelo menos 3 formas erradas e diferenciadas entre elas. Primeiro, eles entram em pânico porque perdem o controle emocional, o seu domínio próprio. Em segundo lugar, eles culpam os outros, tentando transferir a responsabilidade, tentam esconder o pecado. Outros ficam simplesmente inertes, entram em estado de latência, passivo. O homem poderoso e prontamente estabelecido, ele age como os servos que receberam a ordem do Senhor. Eles ouvem o comando e se movem na direção. Se algo parece estar acabando com a sua vida hoje, não murmure. Leve ao átrio do nosso comandante supremo, Jesus. Para isso, nós temos que buscar a estratégia e o tempo certo. Confie no comando do nosso Pai Celestial, o Deus que tudo pode. João 2, os versículos 3 e 4 nos mostram que Jesus tem o seu tempo. Maria não tentou manipular Jesus, mas apenas preparou o caminho. E com isso, nosso maior desafio para nós, homens, temos a tendência de querer resolver pela força do nosso braço, da nossa força e do nosso tempo. Você tem tentado forçar soluções humanas ou você tem buscado a estratégia no altar? Você confia que Deus sabe o momento exato de intervir ou a sua ansiedade tem roubado o governo do seu lar? Qual a tática para esta execução? Obediência sem questionamento. Essa é a solução. Essa é a chave do milagre. Apenas execute a ordem. Ordem dada, missão cumprida. Jesus deu uma ordem ilógica para aquela situação. Encham os potes com água. Quem precisava de vinho não via sentido em carregar os potes de água. Mais uma vez, escuta. Líder de oração. Muitas vezes, Deus te pedirá ações de fé que parecem não fazer sentido nenhum para a lógica masculina, principalmente. Por exemplo, abaixar a guarda e pedir perdão. Trocar o trabalho excessivo por tempo de altar com os seus filhos. Permanecer fiel no pouco enquanto o mundo pede pressa. A obediência do homem é o trilho por onde o trem que traz os seus vagões, em seus vagões os milagres de Deus, correm todos eles para dentro da sua casa. Então cuide do seu altar, do seu templo,
e realize aquela faxina que somente você, sacerdote do lar, sabe o que precisa ser eliminado. João 2, 14 e 16. Jesus entrou no templo e não aceitou aquela bagunça que ele via. Ele expulsou o que era impuro. O templo era a casa do Pai, é a casa do Pai. Mas tinha virado um mercado de interesses naquela situação. Escute, o homem é o guardião do altar. Então, se Jesus entrasse no seu coração e na sua casa hoje, ele encontraria um altar de adoração ou um mercado de distração? Faça essa introspecção e observe o que precisa ser expulso da sua vida. Negociações espirituais. Você tem tentado a Deus e anda servindo a Ele e ao mundo ao mesmo tempo? Pecados ocultos. Que pecado você tem omitido e permitido debaixo do seu teto? Pornografia, vícios, mentiras, jogatinas, distrações. Principalmente as redes sociais têm te roubado o tempo que você deveria estar servindo o seu sacerdócio a partir do seu lar, da sua casa. Homem, você é poderoso. Você é santuário do Espírito Santo. Se você não purificar o seu templo, sua casa ficará desprotegida. Então eu encerro aqui, te chamando a assumir o seu posto. O seu pronto estabelecimento decide o futuro da sua linhagem. Esteja pronto. Maria abriu o caminho, mas o milagre exigiu que homens se movessem para encher as talhas. Deus quer que você, pare de se omitir e assuma a sua responsabilidade espiritual. Pare de negociar com o pecado dentro do seu templo. Não continue desta forma. Pare de tentar resolver sozinho e deixe, ou melhor, chame Jesus para essa purificação e limpar a sua visão. Homens estabelecidos mudam o destino de gerações. Quando o homem se alinha com o Pai, o vinho novo que Deus traz para a sua vida é sempre superior ao primeiro. Erga-se e põe-te de pé. O milagre na sua casa começa hoje, aqui, com o seu pronto estabelecimento, a sua entrega no altar. Mexa-se. Deus te abençoe.